Opa, beleza? Vamos falar um pouco aí de processo civil, né? Começando aí em entrega de coisa, né? Execução de entrega de coisa. E aí a gente vai falar um pouco sobre o processo de execução. O que é o processo de execução? Primeiro a gente precisa ter o direito para depois executar. Então, primeiro vai vir um processo chamado de processo de conhecimento, para depois entrar um outro processo com outra numeração separado desse aqui, que se chama processo de execução. Quando a gente já tem esse direito líquido, ou seja, por exemplo, um cheque. Um cheque é um direito líquido, um direito que você já pode pegar, não precisa falar, juiz, tem esse cheque aqui, ó, você precisa me falar se ele está certo. Não, o cheque está certo. Aí você pula o processo de conhecimento e vai direto na execução. Quando a gente adquire esse direito por meio de uma sentença, a gente entra com um processo que se chama cumprimento de sentença, que é apensado, ou seja, ele é um filhotinho do processo, fica grudado nele, vinculado nele, recebe outra numeração, é no mesmo juízo, salvo exceções, e nesse processo nós vamos requerer o cumprimento da sentença. Na execução a gente pede o cumprimento direto, tá? Então, execução de entrega de coisa certa. Nos termos do 806, o devedor vai ser citado para entregar a coisa no prazo de 15 dias. Para compelir ele a entregar a coisa, o juiz vai poder fixar uma multa, que pode ser o valor que ele quiser. E se ele julgar esse valor alto demais, baixo demais, ele vai lá e muda. Na citação, no mandado que o oficial de justiça tem na mão, já vai constar a ordem de emissão na posse. E o que é isso, né? O que é a ordem de emissão na posse? Se o devedor, né, se o executado não entregar a coisa, o oficial de justiça já pode tomar a coisa para ele. Nesse mesmo mandado já vai constar uma ordem de busca e apreensão, se a coisa for móvel, né? Isso caso o devedor não entregue. Então, o oficial de justiça já vem com o poder de tomar a coisa, de pegar a coisa. Se o executado, por acaso, entregar a coisa, vai ser lavrado um termo de entrega da coisa. E aí o processo continua para cobrar frutos e prejuízos ou rendimentos, né, de que aquela coisa tenha gerado. Aí 808, se a coisa era litigiosa e foi alienada, o mandado vai ser expedido contra o terceiro adquirente. Então vamos lá, vamos traduzir. O que é uma coisa litigiosa? Uma coisa litigiosa é uma coisa que já é objeto de processo judicial. Então, se uma casa já está sendo discutida em processo judicial, aí de repente de uma ação de execução de entrega, ela já é litigiosa. Então, né, a gente já sabe que tem um processo recaindo sobre a casa. E aí, se eu vendo essa casa para tentar burlar e para tentar uma malandragem, essa venda, né, essa alienação vai ser para nada, porque a ordem, o mandado do juiz já vai ser contra o terceiro que comprou essa casa. O terceiro tem que saber que a coisa é litigiosa, senão ele está sendo muito negligente, tá? E aí a gente só vai dar atenção para esse terceiro adquirente, né? Ele só vai ser recebido no processo, só vai ser ouvido, só vai dar os seus esclarecimentos se ele depositar a coisa, ou seja, se ele entregar a coisa efetivamente ao juízo. 809. O exequente pode cobrar o valor da coisa, caso a coisa, primeira opção que o exequente pode cobrar o valor da coisa, se a coisa se deteriorar, ou seja, se ela se perder, se a coisa não for entregue pelo devedor, se ela não for encontrada, vai um mandado de busca e apreensão pro carro, procura o carro, vai no endereço, vai em outro endereço, não acha o carro, já vai cobrar o valor do carro, porque eu não estou achando o carro. Se a coisa não for reclamada desse terceiro adquirente, então, vamos supor, não vou poder cobrar do terceiro adquirente, vai lá e cobra o valor da coisa cheia. E aí, se não puder, né, se não for possível atribuir o valor a essa coisa, o exequente vai dar uma estimativa dos valores e o juiz vai arbitrar qual é o valor apropriado. Precisa de uma liquidação, né, para apurar o valor certo da coisa e dos prejuízos ou dos rendimentos que a coisa gerou. 810. Se o executado ou o terceiro que está na posse da coisa tiver feito benfeitorias indenizáveis à coisa, ou seja, não são aquelas benfeitorias que são necessárias, por exemplo, tô com a casa que precisa ser entregue, aí precisa trocar uma lâmpada, eu vou lá trocar a lâmpada, eu não vou ser indenizado por isso. É uma benfeitoria necessária, aquilo é necessário para casa. Mas se eu botei o porcelanato top, se eu coloquei
a Souvenir nível Dorian Gray, se eu coloquei tudo top, aí é uma benfeitoria indenizável. Mas a gente tem uma discussão do que vai ser indenizável ou não. Via de regra, é indenizável, precisa fazer uma liquidação para ver o valor dessas coisas, dessas benfeitorias. E se nessa liquidação, nessa apuração dos valores, o saldo for em favor do executado, ou seja, ele colocou um monte de coisa legal na casa, o exequente precisa depositar o valor da indenização ao requerer a entrega da coisa. Por outro lado, se o saldo for em favor do exequente, o executado depredou tudo a casa e ele tem que indenizar o exequente. Se o saldo for em favor do exequente, vai ser cobrado o valor dessa indenização nos mesmos autos, né? Até por uma questão de economia processual. Se a gente falar de entrega de coisa incerta, lá no 811, execução de coisa incerta. O que é uma coisa incerta? Coisa determinada pelo gênero e quantidade. Uma coisa certa, por exemplo, é o boi que ganhou a competição dos boi mais gordos. O último Fiat 47 fabricado pela montadora. Então aí, coisa incerta. O boi, eu quero um boi seu. Eu quero um Fiat 147. E aí, execução de coisa incerta. O executado vai ser citado para entregar essa coisa individualizada se a escolha couber a ele. Então, é o executado que tem que escolher lá o boi que eu quero. Aí ele vai ser citado para entregar essa coisa. Se a coisa tiver que ser escolhida pelo exequente, vai ter que colocar na inicial. Você vai entrar com o processo de execução, digita lá, o juiz, a escolha cabe a mim, então eu quero o boi que pesa 73 quilos, que tem a orelha furada e que tem piercing no umbigo. Então eu quero esse. 812. As partes podem impugnar a escolha que foi feita uma pela outra, né? E aí nesse caso, se o juiz tiver muita dúvida, ele pode chamar um perito para o perito justamente escolher qualquer coisa certa para ser entregue. Qualquer coisa, ou melhor, qualquer coisa apropriada, né? Porque é uma execução de coisa incerta. Aí o 813 fala da aplicação do procedimento de execução de coisa certa para coisa incerta. Ou seja, tudo que não tem, que tem lacuna ali no processo de coisa incerta, é só você olhar no processo de coisa certa, se tiver um artigo que serve ali, se aplica. Ou seja, o instituto da execução de entrega de coisa certa vale de maneira subsidiária ao instituto da execução de entrega de coisa incerta. Falando então de execução de obrigação de fazer ou de não fazer. Primeiro, 814 é o mesmo esquema. Vai obrigar o executado a fazer uma coisa, o juiz pode fixar uma multa para compelir ele a fazer essa coisa. O juiz também pode reduzir ou aumentar essa multa. Aí, 815, o juiz vai fixar um prazo para que a coisa seja realizada, né? Para fazer o que precisa fazer. 816, se o executado não cumprir o que o juiz está mandando, o exequente vai mandar fazer, ou seja, Pedro, era para você construir o muro, você não está querendo construir, eu vou mandar construir e vou botar na tua conta. O exequente manda fazer às custas do executado ou vira perdas e danos. Tem alguns casos que vira perdas e danos, né? A gente vai ver. Se virar perdas e danos, o processo precisa passar por uma liquidação e vira uma execução por quantia certa. Aí a execução por quantia certa, nós temos um valor, ele me deve 1.000, vai lá e cobra 1.000. 817. Se a obrigação puder ser feita por terceiro, o juiz pode autorizar que esse terceiro cumpra as custas do executado, mas isso vai depender do requerimento da parte. Então, o Pedro que era compelido a construir o muro, mas o Jacinto também pode fazer o muro. Vou lá e mando o Jacinto fazer as custas do Pedro. Aí, nesse caso, o Jacinto vai trabalhar sem salário. O exequente vai adiantar os valores para o Jacinto trabalhar. Aí 818, cumprida essa prestação, o juiz vai ouvir as partes em 10 dias e se não houver impugnação, se ninguém se manifestar, tudo certo, considera-se satisfeita a obrigação. Se aí tiver uma impugnação, o juiz vai julgar. 119, se o terceiro que foi contratado para fazer a coisa às custas do executado e não cumprir a obrigação de fazer, ou aí o Jacinto não fez, ou fez errado, fez o mundo tudo torto, o exequente vai pedir para o juiz que ele autorize a conclusão ou a complementação daquela coisa de novo às custas do executado, botando na conta do executado. Aí o executado vai ser ouvido e condenado nas despesas após o balanço aí dos custos, né?
820, o exequente pode querer cumprir a obrigação no lugar do terceiro que ele indicou, né? Ou até mesmo no lugar do terceiro. Então ele vai ter preferência. O juiz vai aprovar o orçamento do Jacinto. Nesse caso aí o exequente vai falar, ó, juiz, o Jacinto deixa que eu faço, beleza? Beleza. Então ele precisa exercer esse direito e tem prazo. Se ele perder o prazo de 5 dias para exercer esse direito, vai no terceiro mesmo, tá? 821, se a obrigação de fazer precisar do executado, então eu quero o Gustavo Lima. O exequente vai pedir para o juiz fixar um prazo para o Gustavo Lima cantar. Se o executado, se o Gustavo, né, se recusar a cantar, demorar para cantar, a obrigação vai virar perdas e danos. Ô Gustavão, você não cantou, então eu quero 3 mil reais, você está me devendo. Nesse caso, só poderia ser feito pelo Gustavão. Não dá para contratar o sósia do Gustavo Lima, entendeu? E obrigação de não fazer, curtinha. 822, o executado, o que é uma obrigação de não fazer, né? A gente está compelindo o executado a não fazer alguma coisa. Então, dá um toque aqui, tá escuro pra caramba. Então, o executado praticou um ato, nesse caso aí, ele está compelido a ficar quieto. Mas se ele praticar o ato que ele não poderia fazer, o juiz vai falar, ô irmão, não era para você ter feito o muro. Te dou 10 dias para você destruir esse muro. E aí, sempre é pedido da parte, tá? Essa ordem de desfazer a coisa. Mas o juiz vai observar a equidade, né? A apropriação do prazo. Ele vai ver qual que é o prazo certo, qual que é o prazo apropriado para ele mandar desfazer aquela coisa. Derrubar um muro, 10 dias dá. Derrubar uma casa, aí fica a arbítrio do juiz. 623. Se o executado se recusar, ou seja, se ele entrar em mora, né, vai ser o mesmo esquema. Vai mandar desfazer o ato, né, vai mandar desfazer o que ele fez às custas do executado. Manda o Jacinto desfazer o muro. Se não puder desfazer o muro ficou indestrutível, adamantium, vai virar perdas e danos, tá? Então aí já vai começar a execução por quantia certa, prefiro fazer outro vídeo e eu espero que eu tenha ajudado.